Boa tarde, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de Técnica Dietética 3, com um tema muito importante, muito gostoso para o técnico. Vamos para os slides? A nossa aula hoje, ela vai tratar sobre os tipos de serviços, tipos e técnicas de serviços em restaurantes. Então, um tema muito atual, muito importante, muito pertinente para o técnico e para qualquer um que trabalhe em algum restaurante, porque é importantíssimo nós conhecermos quais são os tipos de serviço que existem. Então, nós vamos destacar os principais aqui, como cada um deles funciona e por que você, como técnico em nutrição, como nutricionista também, precisa conhecer cada tipo de serviço, a sua característica e até você como um empreendedor, talvez tenha um restaurante e queira escolher que tipo de serviço você quer prestar. Essa aula também é um tema bastante longo, um tema bastante extenso, tem muitos tipos de serviço. Então, para não ficar um tema cansativo, nós vamos dividi-la em duas partes, ok? Vamos então. Essa expressão serviço, que hoje a gente chama de tipos de serviço, antigamente ela designava as etapas pelas quais se passava uma refeição, que era composta por um número surpreendente de pratos. Principalmente, gente, antigamente, onde tinham aquelas festas, aqueles eventos nos palácios, onde tinham vários pratos a serem servidos. Então, tinha um nome, surgiu essa expressão serviço. Então, era por causa desses diversos pratos, que eram oferecidos. Hoje em dia, nós utilizamos essa expressão serviço, tá? Ela vai definir, quando eu falo tipo de serviço, é o que define a forma como eu vou servir esta refeição. E a refeição completa, tá? Desde o começo, desde uma entrada, de uma bebida, até o final, até o terminar, este serviço, até eu terminar esta refeição. Então, hoje, nós usamos essa definição serviço ou tipo de serviço para nós designarmos a forma como vamos servir a refeição. Geralmente, essa refeição ela está ligada a algum evento, ela está relacionada a algum tipo de restaurante, tá? Às vezes, o próprio restaurante ele pode puxar já um determinado tipo de serviço. Vocês vão perceber isso quando eu falar, por exemplo, para vocês de uma churrascaria, tá? Vai ter muito a ver aí o que o restaurante é com o tipo de serviço que ele vai prestar. Então, isso é um detalhe bastante interessante. Muitas vezes esse tipo de serviço vai precisar de garçom, outros tipos de serviço talvez não precise. Então, é muito legal nós conhecermos esses tipos de serviço. Um outro link que eu queria comentar com vocês é que esse tema, essa aula que a gente vai estar aí trabalhando, talvez em duas etapas, ela tem muito a ver com o próximo assunto que veremos a conversar daqui a alguns dias, que vai ser etiqueta à mesa, tá? Como trabalhar aí as regras de etiqueta, as regras de como você deve se comportar, se portar à mesa e a etiqueta à mesa mesmo, como pôr uma mesa bem posta, com os talheres, com os copos, com as taças. Então, vocês percebam que um tema puxa o outro, um tema está bem relacionado com o outro. Outra definição que eu posso colocar para vocês: técnica de serviço em que é apresentada ao cliente a carta de menu,
ou cardápio, onde estão discriminados os diversos pratos ou preparações colocados à sua disposição, com os respectivos preços. Então, tipo de serviço, né, também é uma técnica onde a gente apresenta ao cliente tudo que o meu restaurante oferece. Como eu apresento isso ao cliente? A forma mais elegante, podemos assim dizer, é utilizando o cardápio, tá? Ou a carta de menu, também é o nome correto. Para restaurantes mais sofisticados, gente, e também para restaurantes que existe a função do sommelier, existe também uma carta de vinhos, tá? Então não seria só um cardápio com os alimentos, mas acompanha também o cardápio de vinhos e bebidas a serem oferecidas no estabelecimento. Muitas vezes nós vamos ter aquela pessoa que trabalha nesse restaurante orientando, né? Que bebida combina mais com o quê? Que vinho combina mais com qual preparação. Então, acaba sendo um serviço, um tipo de serviço mais sofisticado. Vamos então começar a falar um pouquinho sobre o serviço à la carte. Muitas pessoas já ouviram falar sobre ele. Nesse sistema à la carte, a carta de menu ou cardápio é um instrumento de apresentação. Percebam que eu grifo essa palavra, porque, gente, muitas vezes quando o cliente observa o cardápio, consulta o cardápio no restaurante, que ele se impressiona, ou que ele é chamado, ele é levado a querer comer alguma coisa. Então, é muito importante a gente ter em mente a importância do cardápio, de um cardápio bem elaborado para o cliente, porque ele é um instrumento de apresentação dos pratos e das bebidas, sendo considerado como um dos elementos mais expressivos do marketing do estabelecimento, pois estimula a demanda ou o consumo dos produtos oferecidos. Quantas vezes, gente, folheando o cardápio, nós podemos ter uma vontade, um desejo de comer alguma coisa que nem estava na nossa cabeça, mas que o cardápio nos levou a isso. Então, por isso também essa carta de menu, o cardápio, ele é um instrumento de venda, com certeza. Então, podemos falar isso num assunto talvez mais à parte, o cardápio ele não pode apresentar erros de ortografia, jamais. O cardápio ele não pode apresentar erros, por exemplo, de nomes de preparações. O cardápio, tudo que tem no cardápio eu tenho que servir. Então tem vários detalhes muito importantes, tá? Que quando eu me atento ao cardápio, eu olho para o cardápio como essa carta de apresentação, eu começo a vê-lo de uma maneira diferente, de uma maneira mais assim importante para o meu serviço. Aqui tem uma foto, né, bem tranquila aí, de um restaurante, geralmente um restaurante caracterizado pelo tipo de serviço à la carte, que são restaurantes maiores mesmo. Por quê? O tipo de serviço à la carte, ele é um tipo de serviço que vai requerer a presença de garçons. Então, eu preciso ter a circulação de garçons dentro deste restaurante. Então, também não dá para ser um local apertado. Tem que ser um restaurante arejado, um restaurante gostoso, né? Um restaurante bonito de se estar. Tá? Isso é uma característica muito comum do tipo de serviço à la carte. Os pratos são constantes no cardápio. Olha que detalhe importante, eu não tenho tanta diversificação. Vocês vão perceber que é totalmente diferente, por exemplo, de um self-service, tá?
Os pratos que servem no restaurante à la carte são sempre os mesmos. Por isso, muitas vezes, eles ficam top também, porque eu consigo uma padronização excelente, porque eu sempre vou servir aquilo. Pode ser complementado com um buffet de saladas e sobremesas, apresentados separadamente, com frequência em carrinhos. Então, nada impede que no serviço à la carte eu tenha um buffet onde sejam colocadas as saladas, alguns acompanhamentos. Muitos restaurantes eles passam com as sobremesas mostrando aos clientes nos carrinhos, até porque dá uma vontade muito grande de consumi-las, né? E alguns pratos são preparados à vista do cliente, ou seja, geralmente pode ter um local em vidro, tá? Onde o cliente vê as pessoas preparando aquele prato. Isso dá muito certo com restaurante japonês, restaurante chinês, com, por exemplo, algumas churrascarias que são à la carte, que não são rodízio. Então você observa, né? Tem um lugar onde você vê as pessoas trabalhando, elaborando o seu prato. É uma característica muito legal hoje em dia. Nos serviços à la carte e no caso dos banquetes, pensando, né, numa ocasião mais sofisticada, em um evento, em uma festa, podem ser adotadas formas de atendimento. Então, eu estou colocando para vocês algumas formas, mas duas vão ser as mais comuns, que é o serviço à francesa e o serviço à inglesa. Vocês vão perceber, né, algumas coisas em comum nestes tipos de serviço, numa francesa e numa inglesa, mas também por que que é diferente, né? Por que que tem um e não tem o outro? Quais seriam as vantagens de um e as vantagens do outro? Vamos primeiro conhecer um pouquinho do serviço à francesa, usada em banquetes ou recepções com serviço de garçom. Então, uma característica importantíssima no serviço à francesa é a necessidade de termos garçom. Por que temos que saber isso, gente? Primeiro, porque eu preciso ter bons garçons, fazer treinamento dos garçons, saber que eu vou ter custo com os garçons, tá? É um serviço que é caracterizado pela presença do garçom. Ah, eu quero fazer uma festa, eu quero fazer um casamento que seja o tipo de serviço à francesa. Tem garçom, certo? Principal característica: o cliente se serve do alimento trazido pelo garçom em travessa ou bandeja. Então, na verdade, o garçom vem com a travessa ou com a bandeja, tá? E ali está o alimento. O garçom, ele sempre se apresenta pelo lado esquerdo do cliente. Então, faz de conta que eu, Mara, sou o cliente, tá? O garçom, ele vai vir, vai passar por trás de mim, ele vai entrar aqui pelo lado esquerdo, ele está com a bandeja, ele está com a travessa, com o alimento, com a preparação, ele vai se inclinar, né, ligeiramente para frente, eu estou aqui, vou olhar para o garçom, tá? E eu vou me servir da comida que está na bandeja ou na travessa. O garçom tem que ter muita postura, não deve tocar o convidado, não deve jamais derrubar a comida no convidado, né? São detalhes importantíssimos, tá? Então ficou bem gravado aí. Geralmente existem os pegadores, certo, gente? Aonde a gente consegue aí colocar o alimento no nosso prato. Então, esse é o serviço à francesa. Característica sempre pela presença do garçom, tá? Com relação às bebidas, ele serve as bebidas, mas quando ele vem com um alimento, ele se posiciona pelo lado esquerdo, certo? Com a bandeja, com a travessa, e aonde
eu vou retirar a comida desta travessa. Quando ele precisa retirar alguma coisa da mesa, retirar, ele retira tudo pelo lado direito, tá? O outro serviço, serviço à inglesa, certo? De onde vem esse nome inglês? Serviço à inglesa. Tem a ver mesmo com a Inglaterra, com o povo inglês lá. É um serviço onde o próprio dono da casa, que era o Lorde, servia a refeição aos seus convidados e aos seus familiares. Então, vem do costume inglês, por isso que chama-se o serviço à inglesa, tá? No tipo de serviço à inglesa, é serviço que tenta deixar um pouquinho mais rápido esse servir a refeição. Então, vai tentar agilizar o serviço. Mas vão existir duas formas do serviço à inglesa: serviço à inglesa direto e serviço à inglesa indireto. Vamos conhecer os dois, o que muda de um para o outro. Serviço à inglesa direto. Os pratos vazios são colocados na mesa, sempre pelo lado direito do cliente. Ótimo. O garçom, ele apresenta pelo lado esquerdo, com a travessa, servindo a comida com o uso do garfo e da colher. Então, ele faz aquele pegador, tá? Difícil de fazer, mas eles são treinados para isso. Direto da travessa para a mão do comensal. Esse serviço é semelhante ao da francesa, diferenciando-se apenas pelo fato do cliente ser servido pelo garçom. Então, até agora, seria tudo. Você podia falar assim, nossa, mas é tudo igual, Mara. Não, não é tudo igual. Lembre que o serviço à francesa, tá? Essa coisa do direito e do esquerdo é igual. Sempre traz pelo lado direito o prato limpo, né? E se precisar retirar o sujo também é pelo lado direito. A comida sempre vem pelo esquerdo. Isso não importa se é no francesa ou se é no inglesa. Excelente. Os dois caracterizam-se por ter garçom. Ponto final. O que está mudando aí, aqui, por enquanto, do serviço à francesa e do serviço à inglesa direto? No serviço à francesa, lembram? Quando o garçom chega pela esquerda, quem tira a comida da travessa e põe no prato? Eu, o cliente. No serviço à inglesa direto, tá? Quem vai colocar a comida no meu prato é o garçom. Essa é a diferença. E no serviço à inglesa indireto, tá? Mesma coisa, gente, sempre o garçom pelo lado esquerdo, né? Que é a regra, como deve ser feito, tá? Só que, o que acontece? O alimento, depois que o garçom serviu o cliente, tanto aqui, vamos pegar um prato aqui. Estou aqui com o meu prato, né? O garçom serviu, me serviu, porque é um serviço à inglesa, então ele me serviu, certo? Se fosse numa inglesa direto, ele ia embora. Depois, se eu quero mais, ele vai passar para me servir novamente. No serviço à inglesa indireto, vai existir uma mesinha de apoio chamada gueridon, onde essa mesinha ela vai ficar ali próxima à mesa, tá? Geralmente aqui nós temos a mesa e aqui fica a mesinha de apoio, aonde os alimentos são colocados ali, as travessas são colocadas ali. A hora que o garçom for retirar tudo, ele sempre retira pelo lado direito. Dicas aí. O garçom não deve de maneira alguma sobrecarregar o prato do cliente com excesso de comida. Então, se o garçom que está me servindo, né, o garçom vem e despeja, fica um morro de comida aqui para mim. Não, gente, isso é deselegante, então não pode acontecer. A montagem do prato deve ser harmoniosa e elegante. Se o cliente desejar repetir, o repasse é feito pelo serviço à inglesa direto. Então, por exemplo, terminei de comer, quero comer mais, né? Eu posso chamar o garçom
porque eu quero repetir, então eu vou chamá-lo. E como que é esse repasse, né? Eu coloco no meu prato, porque o repasse é feito pelo serviço à inglesa direto. Então, eu venho e coloco, certo? É duro, né? A gente precisa gravar isso daí. Observação: na mesinha auxiliar, que é nesse guéridon aqui, a travessa principal com os alimentos é colocada à direita, os pratos vazios na área central e as guarnições à esquerda. Então, além do que, gente, existe todo, né, um esquema do garçom arrumar a mesinha auxiliar, para a mesinha auxiliar, que é o guéridon, não ficar feia, tá? Não ficar desarrumada, tá? Ter uma organização mesmo nessa mesinha auxiliar. Então, já vimos o serviço à francesa, serviço à inglesa direto e o serviço à inglesa indireto. Vamos para o serviço à americana. Esse é uma delícia, né? É bem cara nossa que o povo brasileiro acatou aí o serviço à americana super bem. Bom, o serviço à americana, ele destaca-se, gente, pela praticidade do trabalho, tá? Por quê? Porque vai organizar um buffet, um balcão, aonde vão ser colocados todos os pratos do cardápio, tudo que vai ser composto o cardápio, inclusive os utensílios, os pratos, os talheres, tudo mais. A pessoa vai levantar e ela vai se servir. Olhem lá. Os clientes dirigem-se à mesa, servem-se do que desejam e retornam às suas mesas. O serviço de garçom fica restrito exclusivamente aos serviços de bebidas e no atendimento de solicitações especiais. Então, no serviço à americana, eu estou livre. Eu levanto, eu vou até o buffet, até o balcão e me sirvo do que eu quero. O que o garçom vai servir? Bebida. E se alguém precisar de algum auxílio, alguma solicitação especial, o garçom está ali, pronto para me atender, tá? O que acontece? É legal esse tipo de serviço à americana para eventos grandes, gente. Olhe lá, para atender um grande número de pessoas e para reuniões informais. Por isso que não é um tipo de serviço tão elegante quanto a francesa. Não é, tá? Mas é um serviço, por exemplo, hiper usado hoje em dia para casamentos, porque até o custo desse serviço fica mais em conta, porque vocês percebem que aqui eu preciso de bem menos garçons, porque os garçons eles vão ficar restritos a servir o quê? Bebida, bebida, e depois a retirar os pratos sujos da mesa. Só. O resto, servir a comida, nós levantamos e nós nos servimos. Um que é parecido com esse, tá? É um outro tipo de serviço que é o serviço franco-americano. É um serviço parecido. Olhe bem. Como que é esse tipo de serviço? O prato de entrada, as bebidas e a sobremesa são servidas pelo garçom. Aqui o garçom serve mais coisas, ó. O prato de entrada, então você tem uma entrada, às vezes é uma sopa, um consomé, né? Algum coquetel. Então, a entrada, as bebidas e a sobremesa é servido pelo garçom. O prato quente ou o prato principal, como a gente queira chamar, fica à disposição dos participantes no buffet em richots. Então, sabe aqueles richots bonitinhos, né, que ficam sendo aquecidos? Ali está o prato quente, o prato principal. Então, ali não tem garçom, né? Então, o que não é que não tem garçom. O prato quente não vai ser servido na mesa pelo garçom. O cliente, eu, o convidado, por exemplo, ou o cliente, me levanto, vou até o buffet, onde tem esses richots, tá? E vou me servir do prato principal.
Pode ter pessoas atrás do rickshaw me servindo? Pode, pode. Geralmente tem, pessoal, até um pouco para controlar a questão do desperdício, né? Então, principalmente assim, se for um prato principal, uma carne, tá? Pode ser que a massa, se é uma massa, por exemplo, né? Um rondelli, um nhoque, um macarrão com diferentes tipos de molho, você mesmo se serve, mas na hora do prato principal tem alguém que me serve, tá? Então eu levanto, mas pode ser que lá tenha alguém que me sirva. Esse é o serviço franco-americano. Serviços de pratos feitos. Bom, esse a gente conhece bastante, né? Muito mais comum para a gente, muito mais assim, posso falar para vocês, popular. Concordam comigo? Muito mais popular. Ele é um serviço assim muito utilizado, por exemplo, em shoppings, tá? Os serviços de pratos feitos, porque a gente já bate o olho, já vê como que é a fotinho do prato, né? Então, é muito comum, porque ele é muito mais rápido, digamos assim. Então, vamos comentar aí. Maneira bastante rápida de servir, montagem dos pratos na cozinha e daí é apresentado para o cliente o prato ali pronto já. É legal a questão da padronização das porções. Então, para quem está vendendo esse prato feito, é muito bom, é muito tranquilo essa questão de você saber exatamente o seu lucro, exatamente qual é a sua porção, porque você está vendendo aquilo, a sua porção é aquilo, ela é super definida já, inclusive até na foto do prato, tá? Controle de custo eficiente, certo? O que dá para fazer, o que é esperado, é demonstrar uma aptidão aí na decoração dos pratos, porque aquela coisa de comer com os olhos continua, tá? Então, você não quer ver um prato feito todo bagunçado, um prato feito todo, ai, o arroz espalhadão, a carne assim em volta, o molho caindo, as batatas todas por cima. Não, né? A gente gosta de organização, inclusive até no momento de a gente ver o prato, tá? Então, o prato feito, ele é muito interessante por isso, pela sua rapidez, pelo seu controle de custo, né? Porque eu sei exatamente a porção que eu vou servir, tá? Agora, cuidado para quando, se você trabalhar ou for dono de algum restaurante de prato feito, para muitas vezes a sua foto não frustrar, né? Quando o cliente olha para a foto e depois vê o prato, tá? Tentar ser mais assim, ter mais padrão nisso, porque às vezes a foto é linda, mas na hora da montagem do prato não vai daquele jeito para o cliente. Isso pode causar uma decepção, tá, gente? E o cliente ficar insatisfeito e nunca mais voltar, tá bom? Self-service, esse é super tranquilo. Esse vai ser o nosso último tipo de serviço de hoje, tá? Nós vamos continuar os outros na próxima aula. O self-service, ele é um sistema rápido, tá? Por isso que ele é tão utilizado. No self-service, eu não tenho a necessidade de garçom. Então, olha que economia que eu tenho. Por isso que nos shoppings também, o serviço de self-service, ele é muito utilizado. Por quê? Nem a bebida precisa ser servida por garçom. Em restaurantes mais fechados, eu posso ter a presença de garçom só para servir a bebida? Posso, tá? Só que na verdade o que caracteriza um serviço self-service é não ter garçom, certo? Quando é shopping, por exemplo, vocês percebem que você vai fazendo o seu prato, né? Você vai montando, se servindo do que você quer. Daí quando vai chegar na hora de você pagar, ali no caixa já
Já não tem as bebidas logo ali? O que tem já está ali? Refri, suco, água, né? Pensando nisso. Você mesmo pega, já é contabilizado que você pegou para beber e tchau, vai comer. É bem assim, tá? Mesmo serviço de self-service, existem duas modalidades para a gente terminar hoje. O peso, certo? Ou hoje em dia fala-se, né, o quilo, né? O quilo do alimento custa tanto. Às vezes, para não falar o preço do quilo, porque assusta um pouco às vezes o cliente, fala 100 gramas custa tanto, tá? Mas aí os homens, quando vão comer por quilo aí, né, se dão mal, porque comem às vezes mais do que as mulheres, os pratos ficam pesadíssimos. Ou por preço fixo. Então vamos entender só esses dois esquemas aqui de self-service. Os alimentos ficam em balcões à vista do cliente. Então, o balcão está ali com opções de pratos quentes e pratos frios. Geralmente, começa-se com os pratos frios, tá, gente? Para depois vir os pratos quentes. Até porque existe uma certa ordem que as pessoas gostam de começar, às vezes, a comer pela salada. Ela pode querer primeiro pegar a salada, pegar, pesar e se sentar, depois pegar algum prato quente, ou por mais que ela coma tudo no mesmo prato, ela começa escolhendo a sua salada. Então é interessante começar, né? Quando eu for expor isso no balcão, começar pelos pratos frios, tá? Louças, pratos, talheres, guardanapos podem estar tudo ali já em um balcão que antecede, um balcãozinho auxiliar para a pessoa mesmo pegar. Após servir-se, o cliente apresenta o seu prato para o funcionário que está junto à balança, né, para a pesagem e para cálculo. Então, aqui a gente está falando do self-service por quilo ou por peso, como vocês queiram chamar. O comprovante de pesagem é entregue ao cliente e ele vai pagar isso no caixa. Se há um preço fixo, então não é por quilo, tá? É por preço fixo. Existe um valor estimado, um valor estabelecido previamente, que você fica sabendo, certo? E você vai para o balcão e pode se servir de tudo que está no balcão, do que você quer, na verdade, da quantidade que você quer por aquele valor, tá? Em alguns casos, a sobremesa e a bebida podem ser cobrados separadamente. Alguns casos estão incluso, é uma sobremesa mais simples, é uma bebida mais simples, daí já está incluso no preço fixo, depende do restaurante, tá? E alguns restaurantes podem restringir a quantidade de carnes. Então, ela deixa você pegar tudo de tudo quanto quer, mas a carne é mais restrito, porque é o prato proteico, né? É o prato mais caro que a gente tem ali. Vantagens do self-service. Vantagens. É rápido, porque é você mesmo que se serve. Então, às vezes, se demora, né? Porque você mesmo às vezes dá uma enrolada ali. Hoje em dia, os self-services eles têm feito um pouco de fila, né? Vamos e convenhamos, tá? Então, às vezes, na hora de escolher, alguns colegas, né? Algumas pessoas que estão à sua frente podem dar uma enroladinha aí, tá? Mas pensando em que é você mesmo que se serve, tende a ser um serviço mais rápido. Preço razoável, né? Depende de onde está esse self-service. Tem shoppings que têm self-service muito sofisticados, o preço às vezes não é muito razoável, né? Visual atraente, isso é verdade, gente. Visual atraente do conjunto de alimentos, proporcionando uma imagem de fartura e abundância. Então você chega, olha aquele balcão, né? Começo ao fim, com uma variedade de coisas. Às vezes você fica até, meu Deus, será que eu pego isso? Será que eu pego aquilo? Pego aquilo, pego aquilo, né? Então é muito, muito bonito esse visual. A gente tende até a exagerar muitas vezes. E isso é o que eles desejam, né? Principalmente se for por peso.
Liberdade de preparar seu prato sem interferência de outras pessoas. Então, às vezes é um jeito que é uma forma que você gosta de comer, né? Eu gosto de fazer o meu próprio prato. Então, eu quero no self-service porque eu coloco no meu prato o que eu quero, tá? Não tenho que comer o que todo mundo da minha mesa vai comer. Diferente, por exemplo, num tipo de serviço à la carte, né? Que a gente pede tudo para a mesa e o garçom traz para a mesa. Ali no self-service, cada um monta o seu prato, tá? Isso às vezes para as crianças isso é bem legal, né? As crianças gostam de às vezes escolher o que elas querem comer e os pais optam muitas vezes pelo restaurante self-service. Sugestões: estudar os tipos de alimentos, o local de instalação, as pessoas que vão ser atendidas naquela região, né? Como as travessas devem ser posicionadas, né? Será que as folhas primeiro, depois as saladas mais elaboradas, depois as saladas ligantes, depois o, o prato base, arroz, feijão, depois uma guarnição. Então, qual a sequência melhor, né? Que horário de atendimento que esse meu self-service vai atender? Às vezes não adianta eu fechar ele muito cedo, se é um lugar mais central, as pessoas almoçam até as 2 da tarde. Pensar em algumas coisas desse tipo, tá? Característica dos meus clientes, que público eu vou atender ali, certo? É um público mais jovem, do que eles gostam de comer? É um público assim mais o pessoal que trabalha em loja, são lojistas, são funcionários das lojas, é o pessoal mais que trabalha em banco, né? Então, ter uma ideia desse público até para direcionar que comida que eu quero servir, né? O que que eu posso colocar de diferente? Será que esse diferente vai sair? Tá? Então é interessante, gente, fazer esse estudo para o meu self-service. Os balcões com os buffets, né, devem ser colocados num local estratégico, de fácil visualização. As travessas podem induzir o cliente a comer determinados alimentos, então é muito importante o olhar para esse balcão, tá? Esse balcão tem que estar limpo, perfeito, bonito, arrumado, né? Sempre com cara ali de que foi posto o alimento agora, ali naquele instante, tá? Não ficar, por exemplo, isso até nas UANs eu falo, quem me disse em restaurante de venda, gente, aonde, sabe aquela cuba que põe o feijão, depois vai ficando aquela borda em volta da cuba grossa do feijão, horrorosa. Esquece, você não vai vender comida nunca desse jeito, né? Então, a beleza desse restaurante é muito importante. O balcão de salada geralmente é colocado na área de início, né? Porque o pessoal gosta de começar pela salada. Então, todo esse detalhe, né, é muito importante. E para finalizar o self-service, tá? Cuidado quanto à reposição de pratos e à conservação dos alimentos expostos. Então, como o alimento fica ali no balcão, né? Nunca vocês podem esquecer ou guardar na gaveta a CVS, em termos dessa legislação de tempo e temperatura. Nunca, 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 certo? Cuidado com o reaproveitamento de alguns produtos, tá? Lembrar que o que foi para o balcão, o que foi para ser servido e ficou ali é resto, tá? Sobra é na cozinha. Então, algumas coisas da cozinha eu vou poder reaproveitar? Sim, mas o do balcão não. Foi mexido, foi exposto, ficou ali. Restaurantes self-service de maior porte, 10 a 15 opções de pratos de alimentos e 10 tipos de saladas, pelo menos. Então, dependendo do porte do meu restaurante, eu preciso de mais variedade de opções,
tá? E a média de consumo hoje em dia por pessoa são de 500 gramas. Lembrando que crianças e mulheres vão comer menos, tá? Mas que tem o público aí dos jovens e dos homens que acabam comendo nessa média aí de peso. Ok, pessoal? Excelente, então. Nós vamos parar por aqui os tipos de serviço. Depois, na semana que vem, nós vamos continuar com essa aula, onde nós vamos trabalhar outros tipos de serviço. Churrascarias, bares, lanchonetes, coffee breaks, muitos outros. Nós vamos ter aí outros tipos de serviço. Então, eu desejo para vocês, né, uma ótima aula, que vocês aprendam, que vocês estudem e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.